Bom, começou. Então, pessoal, a gente vai terminar de ver os códigos, né, que a gente estava falando na aula passada, do TensorFlow e do PyTorch. No PyTorch a gente terminou, mas o TensorFlow ficou faltando olhar a parte de redes convolucionais, tá? E depois disso, a gente ainda vai ver a parte de modelos, né, de arquiteturas em redes convolucionais mais complexas e mais profundas, tá? Para a gente ter em mente algumas melhorias, né, e alguns pontos que foram trazidos aí na pesquisa em termos na área de visão computacional para classificação de imagens, tá? Então vamos lá, vou acessar aqui as pastas com tutoriais, né? Então dá uma olhada lá no Classroom para vocês acompanharem também. Eu vou entrar aqui na pasta do TensorFlow e exibir para vocês o tutorial CNN, que foi a parte que a gente não viu na última aula. Vou abrir aqui no Google Colab. Vocês conseguiram, pessoal, acessar lá? Eu tinha colocado esse link, mas eu acho que está dando para ver, né? Eu acho. Bom, vamos lá. Então tá todo mundo comigo no código, tá com o código aberto aqui. É o tutorial underline CNN dentro da parte do TensorFlow, tá? Peraí, só um instantinho, que alguém entrou agora. Então, não sei se isso aqui funciona, mas vou deixar aqui no chat, só para alguém precise. Não sei se é esse link que vai funcionar, mas o que eu estou olhando aqui no código, né, do repositório, e eu estou vendo o tutorial do TensorFlow, o CNN. Então, pessoal, a gente vai usar redes convolucionais com Keras, né, e a gente estava vendo na aula passada que o Keras funciona dentro do TensorFlow como uma forma, né, de simplificar a criação das redes neurais, né, para a gente poder usar menos códigos e ficar com menos linhas de código a gente consegue produzir a nossa rede, né, fazer o treinamento. Então a primeira parte é fazer os importes, né, importar as bibliotecas. Essa parte leva um tempinho. Bom, e aí vamos ver agora o conjunto de dados, né, o início. Aqui eu vou fazer a leitura dos dados. Então foi até rápido, né? É porque essa parte aqui foi ligeiramente diferente, né? Aqui a gente está puxando os dados direto do pacote do MNIST, tá? A gente podia puxar daquela pasta onde a gente mantém lá o repositório lá do MNIST, mas, enfim, eu decidi puxar por aqui, tá? É só uma outra forma de ler os dados, é porque o MNIST é tão comum, né, que ele tem dentro das bibliotecas. Né? Então, aqui tem aquele passo que a gente sempre faz de normalizar para deixar tudo entre 0 e 1, porque isso deixa mais... Tudo que eu digo são as intensidades dos pixels. Né? Como o maior é 255, quando eu reescalono e jogo para 0, o intervalo 0, 1, os valores ficam menores e aí é mais difícil de dar problema numérico, por questão dos números serem muito grandes, às vezes entrar em número exponencial, algo assim, tá? Lembrando, né, agora a gente está com rede convolucional. Deixa eu abrir os slides para poder mostrar para vocês, para a gente poder comparar. E eu acho que eu não baixei a versão mais nova, mas tudo bem, depois eu baixo.
Ah, não é isso. Ah, beleza. Bom, então, a gente estava olhando para o seguinte, né? Para o LeNet 5, né? Para essa arquitetura, que tem as convoluções e as camadas completamente conectadas, né, os MLPs. Então, pessoal, lembrando, né, que o treinamento ele tem que as imagens no treinamento elas precisam vir em quadrados, né? Precisa vir no formato da imagem, porque a gente vai passar o kernel em cima. Então, a gente precisa, a gente não pode ter mais o vetor, né, organizar o vetor de as imagens organizadas em forma de vetor unidimensional, para a gente poder passar as convoluções. A gente até podia, mas aí, enfim, complica um pouco na hora de passar os kernels, né? E então, o Keras ele está programado para receber os inputs, né, nesse formato 28 por 28. Como eu só tenho um canal, né, então aqui está as dimensões que eu tenho que colocar. Então, é número de amostras, isso aí vai ser o tamanho do batch, altura, largura, que é 28 por 28, que são 28 pixels, nas linhas e nas colunas, e channels é a quantidade de canais de cor, né, da imagem. Então, como aqui é preto e branco, então eu vou entrar com um canal de cor. E esse menos um a gente tinha visto na aula passada, que ele está aqui para dizer que eu não quero me comprometer com nenhum tamanho de amostra por enquanto. Né? Eu quero dizer qual o tamanho de amostra, eu só vou falar para ele, ó, coloca aí o tamanho de amostra que você precisar. No caso, ele vai colocar a quantidade de imagens no conjunto de treino. Tá? Então, eu não preciso especificar aqui. Se eu quisesse, podia. Tá? Poderia colocar aqui 60 mil e ia dar no mesmo. Tá? Tanto é que, se vocês olharem aqui embaixo, olha como é que ficou a dimensão. Ficou 60 mil para o X treino. Né? Então, antes eu tinha, quando eu fiz a leitura, olha, eu não tinha um canal, o canal aqui dizendo que era eu não tinha mais uma dimensão para dizer que era um canal de cor, tá? Então, como o Keras ele está programado para receber 4 dimensões, eu vou ter que fazer o reshape para colocar uma dimensão extra, mesmo que ela tenha dimensão 1, né, e não seja necessária, né, para descrever a imagem. Mas, pelo fato do Keras precisar receber um vetor de dimensão 4, a gente tem que fazer esse reshape. Se não fizer, vai dar erro. Tá? Então, a mesma coisa para o X de teste, então só faço a organização para que a imagem tenha o formato que o Keras exige, né? E é isso. E agora o treino e o teste também já estão carregados, tá vendo? São 60 mil imagens de treino e 10 mil imagens de teste. É o meu modelo. Né? Agora que entra a parte do Keras. Como é que a gente pode definir o modelo? A gente pode definir assim, como com esse comando tf-keras model sequential, né? Que aí eu vou criar a minha sequência de camadas. Então, a primeira camada, né, é um zero padding. Por que o zero padding? Não, simplesmente porque eu quero reproduzir o mais próximo possível essa arquitetura que foi usada aqui no VNet 5, só para a gente ter uma comparação do código com a arquitetura, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor. Como o input é 32 por 32, antes ele era 28 por 28, então aqui eu crio duas camadas de zeros, então vai entrar uma aqui, outra aqui. Como são dois zero paddings, então ele vai estar assim, tá? Então, aí aqui embaixo vão vir mais dois, tá? E assim sucessivamente. Então, isso vai aumentar em 4, né, a quantidade de pixels por linha e por coluna, porque são 2 pixels aqui e 2 pixels aqui. Então, ao fazer isso, eu vou ter algo que era para ser de dimensão 28 por 28, mas vai ser agora 32 por 32, a imagem original. É só para bater com a imagem original da arquitetura em si. Tá?
Então, esse zero padding está aqui, com 2 por 2. Aí eu vou para as convoluções, né? Bom, e aí eu tenho que colocar quantos feature maps eu quero. Eu quero 6. 6 feature maps. E aí, as convoluções são de 5 por 5 e stride 1. O stride 1 é o default, então não vou colocar nada. Desculpa, estou olhando para cá. Então, não vou colocar nada, só vou olhar para convolução 2D. São 6 feature maps, cada um com dimensão de kernel 5 por 5, né? E o meu input shape está 28 por 28. Por causa do zero padding. Peraí, talvez eu tenha que trocar isso. Não, 28 por 28. Não era... não, é verdade, é verdade. 28 por 28, porque tem que colocar sem o zero padding, eu acho. Bom, e aí, né, lembrando, né, convolução com a função de ativação não linear ReLU, e no final eu tenho que dar algum tipo de pooling, né? Então aqui eu estou fazendo max pooling 2 por 2. Né? No caso aqui, os autores usavam average pooling, né? Mas a gente pode botar average aqui, mas eu quis colocar max porque é mais comum. Tá? Então, é parecido, mas não é exatamente igual. Beleza, então isso aqui é a primeira parte convolucional. A segunda parte eu tenho que fazer 16 feature maps. Vou colocar aqui 16. O stride 5 por 5, né, que é o tamanho dessa janelinha aqui, que vai passar pelas imagens. E a ativação é ReLU. Lembrando, né, agora eu não tenho só uma imagem como input, eu tenho 6, né, porque são 6 feature maps, né, que são criados aqui. Então, na verdade, esse kernel, ele não é só 5 por 5. Apesar de eu ter especificado 5 por 5, ele vai ser 5 por 5 por 6, né? Porque ele vai ter que pegar exatamente aqui todos esses feature maps. Então, ele, na verdade, é um paralelepípedo, tá? Mas a gente especifica só o 5 por 5 e ele já sabe que ele vai ter que passar por todos os mapas, os feature maps anteriores, tá? Bom, e aí depois a gente faz max pooling de novo para poder reduzir a dimensão, né? E aí as imagens vão acabar tendo a metade da dimensão nas linhas e nas colunas, tá? Porque, enfim, né, por conta desse max pooling aqui. Né? E o stride, ele é definido como default, como sendo a mesma dimensão do max pooling original. Né? E aí, quando eu termino essa parte, eu estou nesse finalzinho aqui. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a parte flatten, né, que é jogar essas imagens para todo um vetor, para ter um vetor de dimensão 1, e aí poder aplicar as minhas camadas densas, né, que são os MLPs, com 100 neurônios, com 84 e 10, né? Então aqui são... no caso eu botei 100 e aqui era 120, mas tudo bem, posso botar 120. Com 120, 84 e 10, 120, 84 e 10. E o final, né, a minha última ativação, ela vai ter que ser softmax, para retornar uma probabilidade, tá? Sobre os dígitos. Né? E aí eu crio o meu modelo que vai compilar, e eu escolhi colocar um Adam com esse learning rate, né? E a função de perda aqui a gente chama de Sparse Categorical Cross Entropy. É uma outra forma de dizer que a gente vai usar a função de verossimilhança do modelo de regressão linear logística, e aqui o sparse ele está levando em conta porque se eu tiver, por exemplo, com um dígito 1, então esse dígito ele está associado ao seguinte vetor y. Né? O vetor y vai ser um vetor de zeros, onde a segunda posição é 1 e o resto é 0. Por quê? Porque isso aqui identifica a classe 0, a classe dos dígitos 1, a classe dos dígitos 2, até os dígitos 9. Então, por isso ele chama de sparse, tá? Bom, então essa é a função de perda que eu vou querer minimizar, e a métrica que eu vou usar é a acurácia, tá? Então, aí ele vai dar
quando eu for treinar esse modelo, ele vai dar o print com a acurácia. Então, beleza. Quando eu rodei isso aqui, ele só compilou, mas ele não começou o treinamento ainda. Ah, deixa eu ver se eu consigo rodar Model Summary. Bem lá em cima. Ah, ok, deixa eu pegar o comentário. Model has not yet been built, build the model first, by calling build, or calling fit. Ah, tá, é porque eu não dei fit com os dados. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu tenho que rodar primeiro. Né? Aqui. Então, eu pulei porque aqui, ó, eu fiz a mesma coisa, só que com uma outra forma de construir. Tá? Então, ó, aqui eu usei o comando Keras Model Sequential, né? Mas existe uma outra forma de eu definir. Eu posso definir como Keras Model Sequential e aí colocar Model Add e ir adicionando as camadas. Tá? Nota que é bem similar, é a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu coloco, foi a forma de escrever onde eu coloco dentro do sequencial, né, como dentro do colchetes, eu vou colocar cada camada. Né? Ao invés disso, eu poderia abrir um modelo sequencial sem especificar nada e botando add para adicionar as camadas, que é o que eu coloquei aqui embaixo. Então, é o mesmo comando, tá? É basicamente a mesma coisa. Tá? Então, eu vou adicionando as camadas. Ó, Zero Padding, 6 Feature Map 5x5, 16 5x5, depois eu dou um Flatten e assim sucessivamente. Tá? Eu poderia botar 120, por exemplo. Então, é uma forma diferente, com o Model Add, e aí eu vou colocando essas camadas, tá? Então, vou avaliar aqui o modelo. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei como conjunto de treino o X e como Y de treino, né, que são os labels o Y, e eu vou fazer 5 epochs. Tá? E aí, lembra que na última vez, quando a gente estava comentando na aula passada, a gente não tinha especificado a quantidade de observações por batch. Então, a gente pode fazer isso através desse comando, steps per epoch, e a gente determina qual o tamanho do batch que a gente quer usar. Se a gente vai usar, se são 60 mil observações, né, eu posso colocar 60 etapas por epoch, por exemplo. Eu poderia botar 50 ou 10. Né? Isso vai determinar qual o tamanho do batch, né, implicitamente. Por quê? Se são 60 mil imagens e eu estou olhando para cada a quantidade de steps é a quantidade de vezes em que você vai fazer o update. Então, essa quantidade, você vai fazer um update toda vez que você passar de um batch para o próximo. Então, são 60 batches, um total de 60 mil observações, então cada batch vai ter 1000 observações, tá? Então, é dessa forma que eu controlo quantos batches eu quero ter. Esse validation split, eu consigo dividir entre conjunto de validação e conjunto de treino. Então, essa é uma forma automática de fazer a divisão, que simplifica, né, na hora da gente especificar. A gente pode validar tomando um sexto do conjunto de treino para validação. Então, ele vai pegar um sexto ao final da base e vai reservar como conjunto de validação. E como conjunto de treino, ele vai considerar o resto, os outros 5 sextos. Então, quando eu dou model.evaluate, ele ainda não calculou, ele vai avaliar qual é a precisão, né? Quando eu considero como o X de teste, são as imagens do conjunto de teste, e o Y do conjunto de teste, depois de eu ter rodado o modelo. Né? Então, aqui no final ele colocou para mim. Né? Então, ó, a perda foi de 0,04
e a acurácia foi de 98,68. Então, essa acurácia foi a que ele obteve aqui no conjunto de teste, aqui, na verdade. Tá? Bom, vamos olhar, então, o que aconteceu com respeito à acurácia e a perda na validação. Bom, primeiro, a gente nota que a função de perda está sendo minimizada de fato. Né? Ela está ficando menor a cada iteração do algoritmo. Aqui bastou colocar 5 épocas, ou seja, eu estou passando pelo conjunto de dados todo 5 vezes. Tá? E aqui, pessoal, eu tenho a acurácia no conjunto de teste, né, que ela vai aumentando, até chegar a quase 100%, né, 99%, vírgula alguma coisinha. E no conjunto de validação? No conjunto de validação é um pouco menor, né, a acurácia. Tá? Exceto aqui. Aqui ficou um pouquinho maior. E aqui no início. Né? Então, isso aqui mostra, né, que eu consigo uma acurácia em conjunto de validação bem alta, com base nesse modelo. É um modelo que é relativamente simples, ele é mais complicado, mais complexo que o MLP, né, mas ele já é suficiente para retornar uma precisão elevada no conjunto de validação. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Professor, tem como você... É porque ele está printando todas as épocas. Se você quisesse fazer, por exemplo, 40, 50 épocas, teria como printar tipo de 10 em 10 ou de 5 em 5? Boa pergunta. Eu não sei como fazer isso, porque eu acho que é automático, né? Deixa eu ver aqui. Modo. Não era isso. Peraí. Eu acho que é isso aqui. Isso. Steps per execution. Acho que não é o steps per execution. Não, esse é o compile, né? Vamos ver no fit. Poderia especificar também o batch size diretamente. Será que é validation freak? Não, acho que não. Não, esse aqui só controla de quanto em quanto tempo eu quero rodar a validação. Eu não sei dizer como controla qual é a frequência do print que você vai dar. Porque, vamos ver se... Não, Model Evaluation não deve ser. Porque, deixa eu testar rodar sem isso. Eu acho que ele já vai printar, se eu botar só o model.fit. Tá vendo? Porque realmente, né, ele gasta um tempo printando essas coisas. E acaba afetando um pouco, né? Eu não sei dizer. Deve ter uma opção que faz isso, eu só não sei como. Test on batch, prediction batch, deve ter uma forma. Deixa eu ver.
Zero silence, progress bar, one line per... Ah, deve ser talvez o verboso. Autodifusão, noite... Talvez seja o verboso. Não, na verdade... Olha, eu não sei dizer. Deixa eu tentar dar uma pausa aqui. Vou tentar um verboso diferente. Default é alto. Nem sei o que é isso. Default é 1. É 1? Ah, beleza. Então, vamos ver com 2. Mas é que eu não sei realmente como que controla isso. Eu acho que é do Keras, porque quando você faz usando o TensorFlow sem o Keras, você controla, né, como é que você quer que ele print. E aqui acho que fica um pouco mais difícil, né? Aqui ele só está fazendo, então, ao final de cada época. É uma maneira de reduzir, né? Bom, se bem que ele vai printar a mesma quantidade de linhas. A única coisa é que ele não vai gastar tempo colocando aquela barrinha que te diz como ele está treinando com o passar do tempo. Né? Eu acho que para isso eu acho que tem que rodar, talvez fora do Keras, né? Não sei. Eu acho que eu tenho que... Initial Evans. Acho... não sei dizer, pessoal. O máximo que eu consegui foi trocando o verboso, mas... Ele simplificou um pouquinho o print, mas continua printando a cada época. Né? Deixa eu voltar para porque eu queria só mostrar uma coisa para vocês. Porque essa quantidade de steps por epoch, ele vai fazer diferença, tá, na velocidade do treino. Então, se eu colocar aqui 50 mil, é o default dele, quer dizer que ele vai colocar um batch para cada observação. Né? Cada batch vai ser uma observação diferente. Aí vocês vão ver que o tempo que leva para fechar a epoch é muito maior. Peraí, eu tenho aqui um verboso igual. Deixa eu tirar o verboso, que eu acho que ele está impedindo de calcular, de mostrar o update por cada época. Né? Droga, eu acho que eu perdi a... Vou ter que rodar tudo de novo. Mas é rápido. Beleza. Tá vendo? Agora aqui, cada epoch tem uma observação só. Então, nota como é bem mais demorado, né? Por que isso vai acontecer? Porque ele está calculando as etapas, né, de update muito mais vezes do que antes. Antes eu só tinha 60 batches, né, até rodar uma época completa. Então, ele fazia menos updates. Né? Tudo bem que ele vai calcular os gradientes, a mesma quantidade de gradientes no final para cada época. Né? Ele vai acabar passando por todos os dados. Então, ele vai ter que calcular o gradiente na mesma quantidade de vezes por época. Né? Mas fica mais lento porque
Se eu tiver mais epochs, eu faço mais updates. O que eu estou chamando de update é essa etapa daqui. É fazer θ na iteração i mais 1 igual a θ na iteração i menos gama, ou mais gama, né? Gradiente de θi, log verossimilhança de θi em função de y e x. Aqui esse y é y no bet e x no bet. Né? Então, quando eu tenho vários bets diferentes, eu vou ter que fazer isso aqui para cada, o i aqui vai contar por iteração, né? Então ele vai contar para cada bet. Então é esse passo de ficar somando com os gradientes que acaba sendo mais custoso. Além disso, né, tudo aqui é feito matricialmente. Então mesmo quando eu vou derivar, calcular essas derivadas aqui, né, o que eu faço é eu calculo a derivada no meu vetor completo. Né? Então aqui eu vou ter o vetor, quando eu for olhar para x, para o xb, desculpa, para o x do bet, ele tem uma determinada quantidade de linhas aqui. Então, na hora que o programa vai calcular o gradiente, ele já calcula o gradiente todo matricialmente. Então, quanto maior for o x, é claro que até um certo limite, ele consegue, ele vai calcular mais rápido uma derivada só, mas com respeito aos vários x's que estão aqui no bet, do que se ele calcular a derivada com respeito à primeira linha, supondo que o bet fosse de tamanho 1. Ele calcularia com respeito à primeira linha, faz o update. Aí mudou o θ agora. Agora o θ ficou diferente. Quando ele for calcular aqui, ele vai calcular com respeito a um outro θ. Então ele vai fazer de novo, mas só com respeito à segunda linha, num θ diferente. Tá? Enquanto que aqui, quando você tem um tamanho de bet maior, ele vai olhar para o mesmo θ. Né? Então aqui, o valor de θ que eu vou usar para o xb é o mesmo. Então, internamente, isso fica mais rápido, porque ele faz as operações todas matricialmente. Então, quando a linguagem de programação, que no caso do Python, né, também é similar no R, que você tende a programar vetorialmente ou matricialmente, ele performa mais rápido se você estiver fazendo as operações com matrizes, né, ao invés de fazer tipo um for linha a linha. Né? Então, a razão pela qual fica bem mais lento quando eu rodo com menos com tamanho de bet menor é essa, porque ele vai ter que rodar mais updates aí no meio. Né? Então acaba rodando mais devagar. Tá? E aqui no caso ele nem conseguiu sair do lugar. Então é importante testar, pessoal. Rodar diferentes tamanhos de epoch, né, e ver como se controla, como o modelo se comporta melhor. Aqui, ó, demorou bem mais e ele nem conseguiu sair do lugar, né, em termos de validação. E aqui também. Tá? Então tem que fazer um pouco de tentativa e erro, né, digamos assim. Ver com 100 o que acontece. Com 100 ele também não está conseguindo sair do lugar. Vou botar, sei lá, 10. Nossa, que estranho. Com 10 ele está até rodando, mas ele está evoluindo bem devagar. Né? Agora ele foi para 11% só. Vamos tentar voltar o 50 anterior que a gente estava fazendo. Estranho. Deve ser porque eu acabei corrompendo, porque eu rodei várias vezes a mesma coisa. Deixa eu voltar e rodar desde o início. Não vai adiantar. Então eu vou restaurar, né, para ele não ficar com a rodada já feita, porque cada vez que eu rodar
o model.fit, ele não vai começar tudo de novo e gerar os valores todos de novo. Ele vai gerar a partir do valor aonde ele estava na última iteração, né, na última vez que ele foi rodando. Como eu rodei várias vezes uma em cima da outra, acabou dando esse problema. Então, vamos lá. Ups. Vamos descer. Agora tá vendo, ele tá saindo do lugar. Tá? Então tem que prestar atenção nisso, tá, pessoal? Provavelmente o que aconteceu, e aí tem várias particularidades, né, desses modelos, é que toda vez que você dá model.fit, ele vai começar do modelo na sua forma mais atual, né? Então, como antes eu não tinha reiniciado nada, eu estava começando de um ponto, provavelmente já de um ponto de ótimo local e não consegui escapar de lá, porque eu rodei com outro tamanho de batch, então ele acabou ficando, deve ter ficado preso num ponto de ótimo local e não conseguiu rodar, não conseguiu sair a partir do início. Eu só conseguiria sair se eu inicializasse tudo de novo e mandasse rodar outra vez. Tá? Enfim, essas coisas são importantes da gente rodar e ver o que acontece, né, para a gente entender, né, da onde que acontece isso. Né? Na prática, deve ter sido por conta disso, deve ter ficado preso num ótimo local. E aqui é muito difícil de ver, né, porque a gente não consegue olhar para a dimensão desses modelos, porque é muito grande. Então a gente sempre tem que ficar conjecturando, né, deve ter ficado preso num ótimo local ou algo assim. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Bom, então eu vou usar esse tempo enquanto ele está rodando para eu conseguir abrir lá no Uberleaf, fazer o download da versão mais atual dos slides, para poder prosseguir, né, com as outras arquiteturas. Peraí que eu tenho que compilar de novo. Bom, terminou. Bom, vamos lá. Então, se eu concluir essa parte do tutorial, né, que a gente estava vendo do Keras no TensorFlow, e vamos voltar, então, do ponto onde a gente parou nos slides. Então aqui a gente estava falando, né, sobre as classificações no conjunto de teste, né, para o MNIT. Vamos ver agora a parte das outras arquiteturas envolvendo as camadas convolucionais, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei alguns modelos, tá, que ficaram bastante conhecidos na literatura e são modelos bem complexos, tá? A ideia que motiva essas modelagens são ideias relativamente simples, né, mas que o objetivo aqui, né, a partir dos anos 2000, de 2012, mais ou menos, era sempre
melhorar a acurácia, né, desses modelos de redes neurais por convolução em casos difíceis, né, de classificação por imagens. Então, aqui a gente está fazendo tudo com o MNIST, que é um conjunto de dados mais fácil de se trabalhar, né, e de conseguir precisões altas. Mas, aqui no caso, né, nessa época eles estavam pensando muito em outros benchmarks, né, notadamente o caso do ImageNet, que são 1 milhão de imagens, né, em cores, com resoluções diferentes, então não é tudo 22 por 22, por exemplo, como era no MNIST, né? E aqui, nesse ImageNet, eu tenho 1000 classes, né? Então uma quantidade muito grande de classes. E aí o objetivo, né, era treinar uma rede que se aproximasse da capacidade que nós, seres humanos, temos de ver imagens e classificar imagens naturais, né, de um cachorro, de um gato, de um carro, e conseguir classificar, né, qual objeto aquela imagem, né, qual objeto aquela imagem está retratando, né, qual animal, qual planta, enfim. Então, é um problema bem mais desafiador do que o de identificação de dígitos, né? E aí, pessoal, vieram essas arquiteturas, né? Essas formas de você modificar as redes neurais. Então, aqui eu não coloquei na ordem, mas o primeiro, na verdade, foi Very Deep CNN, do Simonian e Zisserman, lá de 2014. Então, o que eles faziam era, eles possibilitavam redes neurais bastante profundas, né, com foco em reconhecimento de imagens. Então, e aí, a partir desse momento, né, em que eles fizeram essas investigações de ter mais camadas, vieram outras arquiteturas, né? E aqui eu destaquei as duas arquiteturas do grupo do Google, né, que vai ter esse cara aqui como autor, né, os GED, eu não sei como pronuncia, né? Então são o Inception e o Inception V3, né, surgem depois, em que a ideia do Inception, né, é usar mais de uma feature, né, mais de uma dimensão de kernel, e a ideia do Inception V3 é você pegar, é um melhoramento, né, do Inception, que você vai usar nessas features, né, o conceito das redes convolucionais profundas, né? E eu coloquei também aqui o ResNet e o Inception V4, então tem várias versões, né, de Inception, e Inception com o ResNet. O ResNet, ele é uma outra rede que funciona para, que diz o seguinte, ao invés de eu modelar diretamente os pixels, né, e colocar as features em cima dos pixels, eu vou colocar as camadas, né, das redes neurais para ajustar os resíduos, né? Então a gente vai ver mais ou menos como é que funcionam essas ideias. Então vamos lá. O caso das redes neurais muito profundas, bom, tem um artigo completo aqui que vocês podem acessar depois, né? Mas a ideia é uma ideia bastante simples, né? De que, no caso, eu consigo colocar, se eu colocar uma camada, um kernel, imediatamente em cima do outro, o que eu tenho é quase equivalente a um kernel de maior dimensão. Por exemplo, aqui, eles colocam 2 kernels de convolução 3x3, tá? Esses 50 quer dizer que são 50 features, então tem 50 desses um do lado do outro. Na primeira camada, né, e na segunda camada. Então, qual é a ideia que eles fazem? Se você olhar uma 3x3 em cima de uma 3x3, é como se você estivesse olhando 5x5. Por quê? Bom, vou fazer o seguinte, ó. Essa unidade aqui, que está pintada de amarelo, ela olha, como ela é 3x3, né? Aqui é 3x3. Como ela é 3x3, ela vai olhar para esse quadrado aqui em amarelo. Quando eu avançar para o próximo quadradinho, né, no meu kernel, ele vai estar olhando, porque a ideia do kernel é essa, né, eu ir colocando, né, essa aqui é a imagem formada, né, eu ir olhando o patch de 3x3, né, que está imediatamente do lado. Então, depois ele vai olhar esses pontos que estão pintadinhos aqui com as bolinhas azuis. E assim sucessivamente. Quando ele vier para cá, ele vai rodar esses aqui.
Então, aqui ele já leu 5 pixels, né? Tá? Não, 5 pixels. Tá, ele leu 5 pixels, mas, enfim, ele vai continuar pela imagem. Ele vai continuar pela imagem inteira. É 5 porque eu só recortei no 5, mas, enfim. Tá? Então, cada unidade dessa, ela olha para uma 3x3 aqui embaixo. Então, aqui tem uma 3x3, outro pedaço 3x3, outro pedaço 3x3. Aí, quando eu for olhar o que acontece nessa camada aqui, que também é 3x3, quando eu estiver olhando para... Vou pegar outra cor, né, vermelho. Quando eu estiver olhando para esse pixel ele vai olhar para todos esses 9 aqui. E quando eu completar, né, quando eu juntar a informação que veio do amarelo, mais do azul, mais do rosa, e completar com todos esses outros pixels, o que eu vou estar olhando é esse patch inteiro aqui, que tem dimensão 5x5, né, no final do dia. Tudo bem? Então, cada pixel daqui do kernel, do meu segundo kernel 3x3, ele está olhando, na verdade, né, se eu olhar para cá e depois para cá, eu estou olhando uma dimensão de 5x5, né, na imagem original. Só que esse 3x3 mais esse 3x3 dá 18 pixels. Né? Então, são 18 parâmetros para aprender no lugar de 5 vezes 5, que eram 25. Então, isso reduz a quantidade de pixels, não reduz drasticamente, né? Mas como eu tenho aqui, né, são 50 como fala, são 50 kernels, né, um do lado do outro, essa redução, que aqui foi de 7 unidades, vai ficar uma redução de 7 vezes 50, que já é uma redução maior. Aqui de 7 vezes 100, aqui de 7 vezes 200, aqui de 7 vezes 400. Então, isso aí vai acumulando e vai sendo uma boa redução, né? Vai fazendo uma redução, né, elevada aí nas dimensões. Né? Lembrando, né, que no fundo, esses kernels, eles não são de dimensão, não são bidimensionais, não são 3x3 na verdade. Né? Eles são 3x3 pela quantidade de features anteriores. Então, esse aqui, na verdade, são 50 features, então são 50 kernels, né? 3x3 por 3x3x3, porque a escala está em RGB. Quando eu vier para cá, né, ele vai ser 3x3 por 50. Então, ainda tem isso, né? A dimensão desses patches aqui não é só 3x3, ela é 3x3, mas tem como uma terceira dimensão que ficou omitida nos modelos, né, que é igual à quantidade de features anteriores que entram no modelo. Então, isso aí, pessoal, vai possibilitar redução de parâmetros na parte de aplicação dos kernels, e com isso eu consigo colocar mais camadas, né, sobrepostas, né? E aí, nesse caso, são várias, né? Se eu contar essas duas como se fosse uma camada só, porque elas estão mimetizando uma de 5 por 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 camadas. Então, é um modelo com profundidade bem grande. Tá? Então, é bem elevado. E com isso, eles conseguem até melhorar bastante em termos de previsão com modelos análogos, né, que seriam os modelos que fazem tipo 5x5, porque eles demoram tanto para treinar que no tempo em que você vai rodar, se você fixa uma janela de tempo para treinar seus modelos, treinando o modelo com essa configuração aqui, você chega numa precisão bem mais alta. Então, essa é a ideia básica desse artigo. Tá? Você escrever os seus kernels de 5x5 como kernels, com 2 kernels um em cima do outro de 3x3. Tá? Tá claro, pessoal, esse argumento de por que você colocar 2 3x3 um em cima do outro meio que equivale a um 5x5? Bom, então, pessoal, essa é a ideia, né, das redes neurais muito profundas. Né? Essa basicamente é a ideia deles, e eles vão fazer isso, os autores fazem isso para
vários conjuntos de dados, e o objetivo maior é comparar com o ImageNet. A gente consegue uma previsão muito boa no ImageNet, fazendo esse truque, né? É um truque simples que você sempre pode usar. Então, no caso do AlexNet, eu poderia fazer isso, né? Eu poderia vir aqui e olhar no AlexNet, eu tinha rede 5x5. Então, eu poderia fazer 2 3x3, uma em cima da outra, né? E aí a tendência é usar menos parâmetros, né? Tá? Aqui, no caso, eles fazem isso motivados por uma rede muito profunda, né? Então, em redes mais simples, né, a gente também pode aplicar. Tá? Mas a ideia é que fique mais fácil de treinar em redes mais uma profundidade maior, ou seja, com mais camadas. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Você vai escrever alguma coisa no chat? Começou uma obra aqui agora no prédio. Estou construindo um prédio novo aqui do lado. Então sempre tem algum barulho. Não sei se está incomodando muito você. O pior é que a janela já está fechada aqui, que nem tem ventilador nem nada. Então, um calor de cama. Bom, pessoal, então essa é a ideia, a do modelo do VeryDeepCNN. Tá? Agora a gente vai ver um Inception. Então, isso aqui a gente já fez. Então, a gente vai ver agora um Inception. Esse modelo Inception, ele vem até do filme, né, na verdade, do Inception. Depois eu mostro para vocês um artigo completo, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas qual é a ideia dos caras? Né? Aqui, esse grupo é o grupo do Google, né? E a ideia deles é a seguinte, deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa janela para conseguir mostrar em mais detalhes. A ideia deles é a seguinte, né? Eles pensaram assim, qual é a dimensão de kernel que eu vou usar? Eu vou querer usar 3x3, 5x5, 7x7. Como é que eu vou fazer? Né? Eu vou usar... Como é que eu escolho isso? E a ideia é a seguinte, bom, vamos fazer... vamos considerar as duas coisas. Vamos considerar mais de um tipo de kernel. Né? Vamos considerar kernels 5x5 e também kernels 3x3, digamos. Né? E aí a ideia deles era fazer o seguinte, era combinar. Então aqui eu tenho a camada anterior, então eu vou usar tanto kernels 3x3 quanto kernels 5x5, tá? E aí eu só preciso controlar para que os features, no final das contas, tenham a mesma quantidade de pixels. Mas eu sempre posso fazer zero padding para controlar isso, né? Para que o que sai aqui no final sempre tenha a mesma dimensão, tá? Bom, e aí isso não foram eles que criaram, né? Já existiu antes disso, né, a ideia de fazer convoluções um por um. Essa ideia, inicialmente, pode soar como uma ideia muito contra-intuitiva. Né? Como assim fazer convoluções de kernel um por um? Né? O que isso significa? Vamos voltar lá para trás para a gente conseguir visualizar. A gente vê qual é a motivação de fazer um por um. Parou, finalmente. Então tá aqui, pessoal. Esse kernel aqui é um kernel 3x3. O kernel 1 por 1, ele vai olhar para um pixel por vez. E ele só vai ter um W. Né? Então é o mesmo W passando em todo lugar. Concorda que isso não está alterando a imagem em nenhum sentido? A única coisa que ele está fazendo é multiplicando a imagem por um valor. Né? Ele está multiplicando por alguma coisa. Tá? Então, seja, posso estar multiplicando por um valor entre 0 e 1, se eu estiver fazendo isso, o que eu estou fazendo de fato é reduzindo aí bom, aí depende, né? Vai depender se for preto ou se for branco, 0. Então, eu vou estar puxando a imagem ou mais para o 0 ou mais para o branco. Isso não é de interesse por si só. Né? Não é essa a razão de fazer kernel 1 por 1. A razão do kernel 1 por 1, a gente tem que lembrar que, na verdade, os kernels não são 1 por 1, eles são 1 por 1 pela dimensão, né, pela quantidade de features anteriores.
Então, o mais justo seria usar essa figura aqui, para poder mostrar para vocês. Então, vamos lá. A ideia é usar essa figura. Tá? Então, aqui eu tenho um kernel, que na verdade é 3 por 3. Tá? E esse kernel está representado por esse cubinho. Então, o que eu vou fazer é, esse kernel tem os Ws aqui, e ele também tem os outros Ws, né, para a dimensão RGB, porque aqui eu tenho 3 canais, o canal vermelho, o canal verde e o canal azul. Então, quando eu vou fazer a convolução, né, desse kernel, desse cubinho 3 por 3 com o meu patch anterior, né, eu vou fazer a primeira aplicação, ela vai estar olhando para esse cubo aqui, de 3 por 3 por 3. Bom, e se o meu cubo fosse de 1 por 1? Né, como é que aí, o que ele ia estar fazendo? Se o meu cubo fosse 1 por 1, ele estaria olhando para essa parte aqui. Ó. Esse é o meu cubo 1 por 1. Tá? Enfim, ficou horrível o desenho. Mas o que ele está fazendo é, ele está olhando para isso. Então, ele vai ter, na verdade, um W1. Deixa eu botar aqui. Ele vai ter um valor W1, W2, W3, tá? Então, a dimensão seria de 1, não, seria de 3, de 1 por 1 por 3, na verdade. Então, vai formar isso aqui. Esse vai ser o meu kernel. E aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar esses mesmos Ws e eu vou aplicar na imagem inteira. Então, concorda que se eu tiver, por exemplo, esses Ws somando 1, W1 mais W2 mais W3, igual a 1, se eu tiver isso, e esses valores forem todos positivos, concorda que o que eu estou fazendo é uma média, possível, uma média ponderada dos canais? Então, se eu for como é que eu interpreto isso? O kernel 1 por 1, ele vai pegar o canal vermelho e vai combinar linearmente com o canal verde e depois combinar linearmente com o canal azul. Então, é como se eu estivesse fazendo um resumo da informação. Em particular, se eu pegar o W1 igual a 1 terço, W2 igual a 1 terço e W3 igual a 1 terço, eu estou calculando a média dos canais vermelho, verde e azul. Né? Então, eu posso fazer isso para gerar uma figura, digamos, em escala de cinza. Tá? Se eu tirar a média por canal, né, então o que eu vou obter vai ser um canal só a partir disso. Né? Esse canal ele pode estar representando a imagem, pode ser usado para representar a imagem, numa escala de cinza, por exemplo. Né? Aí, bom, vai ter uns valores quebrados, mas enfim, a gente sempre pode fazer um reescalonamento para 0 a 255, com aproximações e blá, 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 tá? Então, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é que os kernels 1 por 1, eles vão fazer uma média, ou de forma mais geral, uma combinação linear de cada canal que entra lá. Tudo bem? Essa ideia está clara, pessoal, da média dos canais? Ou da combinação dos canais? Sim. Tá? Beleza. E para que eu quero isso? Né? Por que eu quero fazer isso? Por que eu iria gostar de fazer isso? Primeiro, esses valores, eles são aprendidos, né? Então, ao final do algoritmo, lembra que o conteúdo dos kernels é estimado, esses Ws aqui. Então, no final do algoritmo, ele vai achar uma combinação ótima. Então, o que eu estou fazendo, quando eu coloco 1 por 1, né, com os kernels 1 por 1, né, nas convoluções, o que eu estou fazendo é descobrindo para cada kernel 1 por 1, qual que é a melhor forma de eu combinar todos os feature mappings anteriores em um feature map só. Isso faz o quê? Um resumo de informação, né? Agora vamos voltar lá para a camada Inception para a gente entender isso. Vamos lá, vamos olhar para o Inception. Aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu pego essas convoluções 1 por 1, eu tenho aqui na camada anterior, né, na previous layer, lá no início eu tenho o meu canal RGB. Então, tenho aqui meu RGB, são 3 features só. Então, 3 features não tem problema, não é muita coisa. Mas vamos supor que eu esteja numa segunda camada e que nessa segunda camada eu tenha gerado, não sei, 100 features ou 1000 features, né, 1000 feature mappings.
Quando eu for fazer a camada seguinte, em cima dela, ela vai receber como input uma coisa que tem dimensão 1000, não, a dimensão não é por 1000, vai ter dimensão, sei lá, N1 por N1 por 1000. Né? Na hora que eu for fazer a camada seguinte, os meus kernels, se eu tiver o kernel N1 por N1, então se eu tiver kernels que são, digamos, 3 por 3, eles vão ser 3 por 3 por 1000, né? Porque ele vai pegar a quantidade de imagens, vai ser também uma dimensão do kernel. Então, se eu ficar aumentando muito a quantidade de feature mappings, né, o que eu vou ter é redes extremamente lentas para treinar, porque cada kernel, mesmo que seja um pedacinho pequeno, ele vai ser combinado por todos os kernels, em cima de todos os features que vieram antes. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ah, droga, não veio aqui. O artigo em si, para vocês terem uma ideia do que acontece. Para vocês verem a rede por um todo. É que a rede é tão grande que ela nem cabe no slide. Quer dizer, até caberia, mas ela fica tão pequena que a gente não consegue ver nada. Então, eu vou abrir lá no site para a gente poder visualizar. Cadê? Ah. Não abriu? Que estranho. Eu achei que ele estava rodando. Bom, eu vou copiar então o link para a gente poder ver. Esquisito, eu tinha testado ontem e estava rodando. Bom, enfim. Não, se botar só Inception, ele vai achar o filme, né? Bom dia para ver isso. Então, esse era o problema, né? Ele queria estimar, então, as imagens são bem diferentes umas das outras, e são imagens naturais, então é bem difícil de fazer a previsão. Aí, olha como é que fica o tamanho da rede. É bem bizarro, né? A rede é bem pequena, é bem longa, né? Bem comprida. E aí, o que acontece? O que os autores argumentam é que, então, essa parte inicial é a parte que a gente está mais acostumado, né? Porque convolução, max pooling, isso aqui é só uma normalização, tá? A gente pode esquecer. Convolução, max pooling. Né? Então, isso aqui é o que a gente está acostumado a ver, é o que é mais comum. Mas o que acontece? O que acontece é que a quantidade de convoluções que a gente tem, né, a quantidade de convoluções por camada, tende a ficar maior à medida que a gente avança, né, à medida que a gente vai colocando mais camadas. Então, quando a gente chega no meio da rede, são muitas features que a gente obtém. Então, na hora de fazer o kernel, vai ficar com muito parâmetro, mesmo que seja 3x3, que é pequenininho, ele vai ter muitos parâmetros. Então, uma forma de reduzir isso é passando kernels um por um, de forma a reduzir a quantidade de features, porque cada convolução um por um vai gerar um feature mapping diferente. Então, aqui, se eu tiver, digamos que aqui nessa camada eu tenha gerado, sei lá, 1000 feature mappings. Se eu colocar aqui uma convolução só, né, uma convolução um por um, eu vou retornar com isso, que eu vou fazer uma combinação dos canais, uma combinação de todos essas 1000 observações. Então, se eu colocar aqui 10 convoluções um por um, ele vai estar olhando para 10 combinações diferentes. Então, dessa forma, eu consigo... E aí, o que vai vir para cá são só 10 features, ao invés de vir, digamos, os 1000 que tinha anteriormente. Então, essa parte, o que ela está fazendo, ela está reduzindo a quantidade de features que vem, né, para o modelo. E aí, qual é a ideia deles? Né? A ideia é, bom, quando eu vou fazer a 3x3, se eu for aplicar a 3x3
direto. Aqui eu tenho convoluções sucessivas, né? Então, o que acontece é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo voltar, acho que é mais fácil de explicar assim. Então, eles têm duas implementações. Eu sei o que aconteceu, ele ficou comigo aqui. Depois eu conserto isso. Então, o que acontece? A ideia inicial, que ele chama de naive version, é que eu vou simplesmente combinar kernels 3x3 com kernels 5x5 com esses kernels 1x1 que vão fazer o sumário, né, dos feature mappings anteriores. Então, o que vai acontecer é que, qual é o problema disso? O problema é que essas 3x3 e 5x5, elas estão sendo aplicadas em todos os feature mappings que tem na camada anterior, cada um deles. Então, você fica com uma quantidade muito grande de parâmetros. Você vai ficar com 9 vezes o número de feature mappings da camada anterior. Ao invés de fazer isso, a forma do Inception que eles usam ao final, elas têm, antes de fazer essa convolução 3x3, eles fazem convoluções 1x1. Por quê? Porque aí você reduz, né? Se eu aqui tiver 50 convoluções 1x1 e aqui eu tiver 50 convoluções 1x1 e aqui no final eu tinha 1000, então eu reduzi. Na hora que eu for rodar a 3x3, eu vou rodar a 3x3 sobre 50 feature mappings, ao invés de rodar sobre os 1000, né, que eu tinha antes. Então, isso aqui dá uma redução drástica de parâmetros, né? Então, a ideia é a seguinte, eu aqui consigo ter muitos feature mappings, mas isso não na hora de eu passar para a camada seguinte, eu faço um resumo dessas feature mappings numa quantidade menor, digamos, aqui eu tinha 1000, passei a ter 50, antes de aplicar as convoluções 3x3 e a 5x5. Então, pessoal, a ideia é essa, reduzir dimensão, né, possibilitar que eu tenha em cada camada, aqui eu posso ter 1000 features, aqui eu posso ter 1000 feature mappings também, mas na hora de convolucionar, eu vou fazer as convoluções aplicadas no resumo dessas 1000 features, né, num conjunto menor, porque aí vai ser menos custoso computacionalmente. Então, repara que aqui a ideia continua sendo essa, né? Como eu consigo botar redes muito profundas, de forma que eu não exploda com o tempo computacional. Então, eu tenho que fazer de uma forma em que a passagem de uma camada, a ideia do pessoal do Inception é de que a cada passagem de uma camada para a próxima camada, eu não tenho que botar muitos parâmetros nas convoluções. Então, para isso, vem as camadas um por um, tá? E aqui no final tem essa max pooling aqui, que enfim, é para redução mesmo, né, de dimensão. E aqui vai reduzir o tamanho das feature mappings, e aqui nas convoluções um por um, eu consigo controlar quantos features vão vir daqui, né? Tá bom, pessoal? Então, tem esse ponto, né? A ideia é essa, levar aqui, nessa primeira seta, eu estou levando diretamente os resumos, né, dos feature mappings anteriores para a próxima camada. Aqui eu estou aplicando as minhas convoluções mais numa quantidade menor de features. Aqui também, e aqui é onde eu aplico o meu max pooling. Fez sentido, pessoal, essa ideia, ou ficou meio confuso ainda assim? Porque, sei lá, não é muito trivial, não. Assim, leva um tempo para perceber que é isso que está acontecendo. E no artigo não fica tão claro que é isso que os caras fazem. Mas quando você vai ler lá o artigo original que propõe pela primeira vez o uso de convoluções um por um, a ideia fica mais clara. Mas deu para entender ou ainda está confuso? Bom, então essa é a ideia. Deixa eu voltar a ver se eu não colocou alguma coisa. Assim? Tá, beleza. Bom, aí, pessoal, deixa eu ver o que eu tenho no slide anterior. Esse aqui é o V3, eu já vou falar do V3. Quero mencionar mais um ponto, tá? A ideia não é que a gente treine essas redes, tá, pessoal? Até porque é muito difícil e consome um tempo computacional enorme. A ideia é a gente entender da onde que vem as proposições, né? Da onde que vem os últimos avanços aí em redes neurais. Que até agora já está meio outdated, né? Porque já 2016, né? Para essa área já é antigo. Mas a linha geral continua sendo essa, aumentar a profundidade para ganhar flexibilidade, mas sem explodir o tempo de treinamento. Aí nota mais uma coisa que é curiosa, né? Eu acho essa rede bem legal, assim. O ruim é que
Ela é bem comprida, né? O tamanho dela. Nota que ela tem umas coisas estranhas aqui, né? Ela tem mais de um softmax. Tem um softmax aqui, aí se a gente subir, ela tem outro softmax aqui e aqui outro softmax. Ah, eu não falei, né? Mas nota que aquele bloquinho que eu estava explicando para vocês, né, é um desses aqui. E aí por isso que chama Inception, tá? Porque a gente vai fazer blocos desse um dentro do outro, tá? E aí os autores, eles precisam fazer o que se chama de treinamento por partes, né, da rede neural. Como funciona isso? Essa rede é longa demais. Então, se você for fazer a otimização da rede inteira de uma vez só, vai ser só com esse softmax aqui, vai ser impossível de você conseguir treinar, porque é muito parâmetro e as ordens de grandeza dentro dos parâmetros de cada uma dessas convoluções são muito diferentes. Então, na prática, você não consegue caminhar. Então, você precisa fazer um artifício para inicializar, para conseguir driblar esse problema, né, da inicialização, mesmo com os truques lá do Lorot e de outros autores. Então, como é que os caras fazem? Eles fazem o seguinte, ó, vou trabalhar com uma rede menor. Então, eles pegam essa rede aqui, né, que acaba aqui nesse softmax, então deixa eu dar um zoom menor para a gente poder ver. Não, quase não cabe. Então, a primeira parte é essa. Eles vão rodar essa rede aqui de baixo. Tá? E o classificador é esse aqui. Então, a gente ignora toda essa parte aqui de cima. Tá? E vamos olhar para a rede só essa aqui. Então, olha só o que eles fizeram. Olharam para cá, fizeram um treinamento, ó, aí aqui acabaram as convoluções. Aí vem para cá, faz um average pooling, né, podia ser qualquer coisa, né, convoluções um por um, e aí beleza. Aí eles jogam para redes completamente conectadas. Tá? É aquela ideia de fazer MLP depois de terminar as convoluções. E aí jogam uma ativação softmax, e essa ativação softmax é o que vai fazer o treinamento dessa rede, né, já nos labels, né, das imagens. Então, você faz o treinamento aqui, que é menor, né, que é uma rede menor, de forma a forçar que o output que aparece aqui já tem uma capacidade de discriminação elevada, né, para você, desde essa parte mais central, você já conseguir features, né, já conseguir neurônios que já sejam possíveis, né, que já tenham capacidade de fazer a classificação das imagens. Fazendo isso, pessoal, o pessoal eles conseguem treinar de forma a treinar essa rede por partes. Então, ele vai fazer primeiro o treinamento e vai olhar qual foi o output disso aqui para cada imagem. Aí salva. Feito isso, aí ele vai rodar a próxima etapa. Então, ele vai até lá em cima. Então, rodou uma rede mais longa e pronto, chegou no Softmax 1, que era esse aqui. Então, de novo, né, aí ele vai fazer mais um ajuste numa rede, agora de tamanho, talvez do mesmo tamanho anterior, né, que ela não vai mais olhar daqui para baixo, ela vai olhar só daqui para cima. Então, ele vai fazer essa segunda saída aqui para fazer a previsão e vai guardar o valor dessas unidades latentes para cada observação, né, que foi jogada aqui. E no final, ele vai treinar o finalzinho da rede, né, daqui até lá em cima. Tá? E aí, beleza. E aí, esse é o output final, né, da rede convolucional. Então, assim, é um modelo bastante complexo, bastante profundo, mas a ideia era essa. A ideia básica deles era a de colocar esses módulozinhos, né, de inception na hora de produzir as imagens. E aí isso possibilita que a rede seja muito profunda, sem ter tantos parâmetros assim, né? E com esse truque de treinar por partes a rede, eles conseguem uma rede bastante profunda e bem flexível. Tá? E aí tinha uma competição, né? E eles ficaram em primeiro em várias competições em termos de classificação de imagem e tal. Então foi uma rede que se tornou bastante popular. Popular, assim, entre o pessoal de computer vision.
pessoal, então a ideia é essa, a ideia do Inception que o pessoal do Google teve. Então, assim, enfim, é uma ideia complexa, mas a gente não precisa usar isso para redes muito complicadas, não. Se a gente quisesse, a gente podia usar na nossa AlexNet que a gente tinha lá, a gente podia colocar um termo desse, né, um bloquinho desse aqui. Ia dar um pouquinho de trabalho na hora de programar, mas dá. Né? A gente colocava as convoluções um por um para reduzir, depois 3 por 3. Não precisaria colocar uma rede muito grande. Né? A gente consegue usar essa ideia até para redes menores. Né? E o Inception V3, como é que ele foi criado? Olha, a ideia do Inception V3 é uma ideia bem simples, né? Com base no que o incremento foi um incremento bem simplificado, com base no que eles já tinham com o Inception 1. Então, a ideia é a seguinte, né? Lembra que o pessoal lá do Simonian e Zisserman disseram o seguinte, se você tiver 5 por 5, você pode substituir por uma 3 por 3 em cima da outra. A ideia do pessoal do Google foi simplesmente fazer isso. Eles falaram assim, aqui tem 5 por 5, não tem? Ao invés de fazer isso, vamos pegar uma 3 por 3 em cima de outra 3 por 3, porque aí reduz ainda mais a quantidade de parâmetros. Porque primeiro veio o Inception, depois veio essa ideia, né, de colocar uma em cima da outra, e o pessoal do Inception falou, a gente já tem problema pronto, então vamos só trocar isso, né? Vamos colocar, ao invés de botar, tá vendo? Ao invés de botar 5 por 5, vamos botar 3 por 3 uma em cima da outra. Né? E é isso, ele pega a mesma arquitetura anterior e roda. Tá? Bom, ele já, enfim, é exatamente isso, né? Depois tem o pooling, os 1 por 1, e continua com a mesma ideia, né? De convolução 1 por 1, né, antes de calcular sobre os kernels, e aqui também é 1 por 1 para chegar no último filtro, né, para concatenar no último filtro. Bom, e aí dentro do Inception V3, eles pensaram de forma mais reduzida ainda, né, em termos de dimensão. Pensaram o seguinte, então eu tinha lá a minha 3 por 3, né, que aparecia no final, aparecia aqui uma 3 por 3, né, para que junto dessa, eu tivesse uma 5 por 5. A ideia deles, e nota que aqui foi a mesma coisa, né? Também era 3 por 3. A ideia deles é o seguinte, então vamos fazer o seguinte agora. A 3 por 3 pode ser vista como uma 3 por 1 embaixo de uma 1 por 3. Porque aí, quando eu for combinar as duas, ele vai estar olhando como se estivesse olhando por uma 3 por 3, né? A camada de baixo já era 3 por 3, então junto dá uma 5 por 5. Né? E a rede, ao final, eles falaram, então vamos trocar todas essas 3 por 3, vamos botar tudo 3 por 1, e se a gente fizer 3 por 1, 1 por 3, se a gente fizer 7 por 1, 1 por 7, a gente vai ter pouquíssimos parâmetros, e isso vai representar um filtro enorme, né? Um tamanho de feature enorme. Então, assim, dá para ver que é uma construção, né, de você pegar coisas que outras pessoas já fizeram e usar como se fosse uma pecinha nova no modelo que você está propondo, né? E aí o pessoal do Google fez muito isso, então tem várias versões de Inception, cada uma pegando uma ideia de um lugar diferente, né? Mas a ideia era essa, né? Então nota que aqui, eu tenho as camadas N por 1 e 1 por N, isso aqui é análogo a uma N por N. Por N. E aqui também, N por N. Quando você bota duas N por N em cima da outra, é como se o seu kernel ficasse maior ainda, né? E aí tem que fazer a conta para ver, de fato, qual o valor que vai corresponder, né? Eu estou com preguiça. Mas, enfim, a ideia é essa. E aqui é a mesma coisa. Tá? Funciona para qualquer valor de N. Então, essa foi a ideia do Inception V3, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto? Bom, então, vamos lá, vamos prosseguir. Tem uma parte que eu só queria mostrar para vocês, é bobeira, mas, enfim. Nota que esse paper, ele não colocou a imagenzinha, né? Eu queria ver se eu achava. Cadê? Eu não vou achar, só vou achar aqui nas referências. Enfim, é um parênteses, tá, pessoal?
Eu achei isso engraçado quando eles fizeram. A primeira referência dos caras é um meme. Se eu clicar aqui, é um meme do Leonardo DiCaprio, porque, tipo, é o Inception. Enfim, né? Sei lá, se fosse eu fazendo isso, era rejeição na certa, mas os caras do Google podem fazer. Não, tô brincando. Bom, vamos voltar. E agora vamos falar só do ResNet, que é o último, mas existem várias outras arquiteturas, né, para computer vision que são feitas para serem para serem redes bem longas, né, e tem uma capacidade de flexibilização, né, de flexibilidade em termos da função gerada dos inputs nos outputs, né, essa função é bem flexível, ela pode modelar várias características. Então, a ideia é essa, fazer redes cada vez mais profundas, de forma que seja possível de treinar. E como funciona a tal da ResNet? Né? A ResNet é a última rede que a gente vai ver dessas mais complicadas. E como é que ela vai funcionar? Elas são usadas para ajustar os resíduos. Né? Então, como assim, né, ajustar os resíduos? Eu não entendi. Vamos olhar para um bloquinho. Né? Essas redes todas que eu estou mostrando para vocês, elas vêm em blocos. Então, é tipo um empilhamento de vários blocos. Então, vamos olhar para um desses blocos para entender o que está acontecendo. Então, aqui eu vou pensar em termos de MLP, tá? Multilayer Perceptron. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho inputs X, e o normal é fazer os inputs vezes uma camada de MLP com um ReLU no final, né, para poder fazer a ativação. E depois vem para a próxima camada e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui eles estão chamando de f de x no desenho. Tá? O f de x é o output de você aplicar essa camada no x. Tá? E você aplicar essa parte aqui, vamos esquecer dessa seta por enquanto, de você aplicar essa parte ao x. Então, é uma função do input, né? Como a gente via normalmente. Aí, qual é a ideia deles? Né? A ideia dos caras era a seguinte, bom, isso aqui estaria modelando diretamente, né, o x para você obter uma função de x que se aproxime do output, né, que se aproxime da regra que leva as imagens, né, nas suas classificações, né, nos seus labels. E a ideia é a seguinte, se eu tenho um monte de camada uma em cima da outra, talvez eu faça overfitting, né? Talvez o meu modelo seja, a minha rede neural, seja complexa demais para tratar dos dados que eu quero usar. Né? Ou então talvez a rede fique com muitos parâmetros e demore para treinar. Então, a ideia deles era o seguinte, e se eu colocar camadas demais, mas eu tiver um jeito da minha camada dar como output a identidade, a função identidade? Porque como eu tenho essas ReLU da vida, né, essas camadas não lineares, eu não consigo fazer linearidade mais, né? Quer dizer, eu até consigo, mas a rede, se ela quiser aprender isso, assim, a rede não quer nada, né? Se a rede for tentar aprender isso, ela vai ter que escolher parâmetros aqui, né, bem específicos para poder refletir a identidade. Porque quando eu reflito a identidade, é como se aquela camada não existisse, né? Como aquela camada que eu botei a mais não fizesse nada. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu pegar uma transformação, né, que venha de MLP de X no output e também levar o input direto para o output da camada. Né? Então, aqui eu estou fazendo duas camadas, uma em cima da outra, mas tudo bem. A ideia é levar o X, ele mesmo, sem alterar em nada, e colocar no final. Então, o meu output vai ser não só a f de x, como vai ser uma soma de duas parcelas da f de x e do próprio x anterior. Né? De tal modo que a fx, ela modela os resíduos, né? Porque ela vai modelar a diferença. Se eu só tivesse uma camada, ela modelaria a diferença entre y e x, né? Se eu só tivesse uma camada. Falando de forma muito simplificada. Então, dessa forma, eu tenho uma rede que vai modelar os resíduos, né? Ao invés de modelar a função diretamente. Ela acaba sendo análoga ao modelar os resíduos. E aí, se eu tiver partes da rede
que são desnecessárias, né, essa parte vai estar sendo captada pelo X, né? Então, o que a rede vai aprender, ela vai botar como output o zero aqui. E dessa forma eu consigo, se eu tiver uma rede complexa demais, eu ainda assim consigo, tenho mais chance de evitar o overfitting, porque a rede é capaz de reproduzir a identidade, né, de forma mais simples. No caso do ReLU, basta colocar os pesos tudo igual a zero, por exemplo. Aí eu tenho ReLU. Né? Ou então botar todos os pesos menores do que... enfim, botar a magnitude dos pesos bem pequenas e botar o viés altão. Aí eu consigo refletir o zero. Né? Então, dessa forma, a rede consegue modelar, né, ela, na verdade, ela é definida para modelar os resíduos. E aí, se a gente entrar no link, né, para ver o paper, eu acho que esse aqui vai estar funcionando, porque o link vai até o final. Vamos ver. Talvez seja um link, não sei se isso vai funcionar, não. Não sei por que aqui no meu computador ele não fez. Enfim, a gente sempre pode copiar e colar. Então, está aqui o bloquinho, né, que os caras fazem, e aqui no final, olha o tamanho da rede. Né? É uma rede com 34 camadas, é uma rede bastante profunda, né? Então, olha que aqui ele tem um modelo sem a parte residual, né, sem o resto do ResNet, e aqui tem o ResNet. Vou dar um zoom para poder mostrar para vocês. Então, ó, aqui eu tenho convoluções 3x3 e eu passo direto, né, o input, né, eu passo como direto, né, para a camada seguinte, o valor de x. Então, aqui eu vou passando os valores de x diretamente, né, podendo fazer recuperar, né, como que fala? Recuperar a identidade, né, caso a rede seja complexa demais. Então, essa aqui é a ideia. Aí eles fazem uma rede absurdamente gigante, né, que consegue fazer o treinamento, que consegue treinar, mesmo que eu tenha mais camadas do que eu precise, né, para aprender o meu mapa latente, eu ainda consigo obter, ainda consigo refletir a identidade e tem menos problema com overfitting, né? Tá? Então, aí aqui eles vão mostrar os resultados e tal, e mostram que conseguem uma previsão melhor usando, né, o ResNet em comparação com o modelo usual. Né? E essa diferença ela fica mais pronunciada, isso aqui é o erro, né? O percentual de erro. Ela fica mais pronunciada quanto mais camadas eu tiver empilhadas uma em cima da outra. Tá? Bom, então, pessoal, essa é a ideia do ResNet. Né? É fazer esses mapeamentos jogando direto o input para o final, né, para o output. Isso é equivalente a dizer que a sua rede vai modelar resíduos. Então, por isso tem o nome de ResNet. E aí o pessoal do Inception pegou de novo, né, pegou a ideia do ResNet e colocaram dentro, né, dentro do Inception. O Inception V4, V4, né, e o Inception ResNet, que vem para usar a ideia do ResNet dentro do Inception. Mas isso eu não vou comentar com vocês, não. Acho que a gente já complicou demais as coisas aí por hoje. Mas deu para entender, pessoal, pelo menos a ideia, né, dessas redes? Eu acho que isso aqui fica mais como uma questão, um pouco de curiosidade, né, mas algo que forneça aí aquela escada, né, para que vocês consigam, quem tiver interesse, de no futuro aplicar modelos assim, né, modelos mais complexos. Aí a gente entende como funcionam os bloquinhos e mesmo que a gente rode por limitações da máquina, a gente precisa de redes menores, a gente pode testar, colocar um bloquinho desse, entendeu? Ao invés de botar uma 5x5, eu coloco 3x3 uma em cima da outra e faço o treino, né? Vejo se melhora. Ou então eu coloco, ao invés de colocar uma só 5x5, eu uso um módulozinho, pode ser um só, de Inception lá dentro, para ver se melhora a minha classificação. Tá? Se o interesse for tipo software comercial, que seja capaz de fazer, não sei, reconhecimento de faces, por exemplo. Né? Talvez aquele percentual de acurácia a mais vale a pena testar a colocação de um desses blocos aí
para fazer a rede convolucional, né? Para fazer as redes convolucionais para imagens, tá bom? Bom, eu acho que hoje foi um pouco pesado, né, pessoal? Não sei, pelo menos eu tive essa impressão. Mas deu para entender, pessoal, pelo menos a ideia? Vai exigir eu digerir melhor essa informação, mas deu para pegar a ideia geral, assim. Pois é. É um pouco complicado também, né? Porque não é todo lugar que explica, assim. Né? A gente consegue achar algumas explicações, mas fica um pouco solto, né? E até para mim mesmo, eu levei um tempo para entender o que estava rolando ali por trás, tá? Mas qualquer coisa, pessoal, vocês podem assistir de novo, o vídeo vai ficar gravado, mas a gente não deve usar isso, tipo, obrigatoriamente ao longo do curso, não. Talvez essa ideia das 2, 3x3 uma em cima da outra, a gente chegue a usar porque ela é bem fácil de implementar. As outras do Inception já é bem mais difícil, mas pelo menos, né, a gente não precisa ter redes tão longas para conseguir usar a ideia nem do Inception, nem do ResNet, nem do VeryDeep, mas o VeryDeep é mais fácil de colocar. É só, literalmente, colocar uma camada 3x3 em cima da outra no Keras é razoavelmente simples de fazer. Tá bom? Bom, pessoal, então o que eu tinha para hoje era isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode terminar por aqui. Mas qualquer coisa, pessoal, pode perguntar. Acho que eu vou dar uma pausa aqui.